Vamos por etapas, como diria o estripador. República Velha. A República foi proclamada em 89 por um militar, o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, um alagoano. Lá na terceira série, tu até pintou o desenho do Deodoro. Deodoro foi presidente e quando ele saiu, ele passou o poder para o vice, que era o Floriano Peixoto. Outro militar, outro marechal, alagoano também. Ou seja, os dois primeiros presidentes da República foram militares. Então, esta primeira etapa da República Velha, ela é chamada República da Espada, porque militares usam espada, nem que seja como enfeite no fardamento. Só até 1894. Só o comecinho da Primeira República, ou República Velha, espada. A partir de 1894, elegeram o primeiro presidente civil na história do Brasil, um tal Prudente de Moraes. E a partir dele, eu vou repetir essa frase daqui a pouco, a partir do Prudente de Moraes, começou uma moda que uma hora o presidente era de São Paulo e outra hora era de Minas. E depois São Paulo de novo, e depois Minas Gerais de novo, e depois São Paulo de novo e Minas. Não é uma regra absoluta, hein? Teve presidente carioca, paraibano, até o gaúcho teve no meio, o Marechal Hermes. Mas no geral, de 1894 a 1930, alternavam São Paulo e Minas Gerais. Eram os estados mais ricos do Brasil, eram os estados produtores, exportadores de café. Como é que é o nome que eu dou a esse período da história? República do Café com Leite. Alternância de paulistas e mineiros. Onde é que está? Está na segunda etapa da República Velha. A República Velha tem a fase da espada com os militares e tem a fase do café com leite. São Paulo e Minas se alternando. Eu vou repetir uma frase que eu usei há pouco para marcar bem. Olha só. Quando a República foi proclamada, foram militares. Deodoro, Floriano. Em 1894, teve o primeiro presidente civil, Prudente de Moraes. Se a prova vier te perguntar quem foi o primeiro presidente civil eleito após a ditadura militar, quem era? Após a ditadura militar, Tancredo de Almeida Neves. Eu não estou falando em ditadura militar aqui eu estou falando em República da Espada. Sacou a pegadinha? É aí que esta aula agora vai fazer diferença. Tu vai sair daqui com um nó na garganta, tu vai dizer, eu nunca vou ter capacidade para isso. Mas é como eu disse, é com calma e com jeito. Tu vai sair daqui às vezes desesperado, é brabo. Mas eu estou te dando a chave, eu estou te dando o método. Se tu te habitua com a sequência e não confundir o Lé com Lé e o Cré com Cré, não se deve confundir. Refogado de cebola com rebolado de crioula. São coisas diferentes. Baralho de truco, conhece baralho de truco? É um baralho espanhol, usam na fronteira, né? Não confundir baralho de truco com caralho de turco. São coisas diferentes. Então não está filmando isso, né? Eu não quero antecipar a minha herança. Ela é minha irmã, né? Filma, chega em casa, mostra do meu pai, ele infarta, a herança já vem hoje. Hoje, olha, se vier hoje é só dívida. Não quero essas coisas pra minha vida não, filho. Segue o baile. Aí vem o Vargas, 15 anos sem tirar de dentro. Como é que é o governo Vargas? De 30 a 34 é chamado Governo Provisório do Vargas. Governo Provisório de Vargas. Por que é provisório, hein? Porque não tinha Constituição, porque era para durar pouco tempo. Durou bastante, a gente olha isso hoje. Mas naqueles dias era jogo rápido. Em 34, o Brasil ganhou uma nova Constituição. Vargas foi eleito indiretamente, o Congresso elegeu, e Vargas ganhou um governo constitucional do Vargas. Eu vou botar essa palavra toda porque eu sei que é medonha. Constitucional.
Foi dentro do governo constitucional, gente, que aconteceu o episódio da história da Olga Benário. Quem é que bateu o olho nesse filme? Esse até na Globo Aberta já passou, né? Olga, né? Muitas paixões, uma só vida e tal e pá. É um filme que eu te recomendo. O desenrolar da história da Olga acontece aqui, dentro do governo constitucional de Vargas. Em 1937, o Vargas dá um golpe nele mesmo. Já viu isso? Já viu alguém se golpear a si mesmo? O Vargas fez isso. Em novembro de 1937, o Vargas deu um golpe nele mesmo. Ele se depôs e ele se repôs. Ele acabou com a Constituição de 34 e criou uma nova. Ele fechou o Congresso, ele prendeu a oposição e ele se tornou ditador. De 37 a 45 é a ditadura de Vargas, ou também chamado Estado Novo. Ditadura de Vargas ou Estado Novo. Aqui, por exemplo, gente, que acontece a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Brasil aliado dos Estados Unidos, a FEB, a FAB. Quem é que frequenta aí os desfiles de 7 de setembro? Sempre tem os veteranos da FEB, os velhinhos, boina azul. Não, boina azul é outra coisa. Boina azul são as missões da ONU, né? As missões de paz recentes da ONU. É boina verde, um verde escuro, uma cobra que fuma cachimbo. Esses velhinhos ali, ó, na margem do desfile do 7 de setembro, tu conversa com eles, eles te contam a história do Arco da Velha, do tempo da guerra. Aí, Vargas é deposto em 45. Eu sei que está meio truncado aqui, mas eu vou melhorar daqui a pouco. Vargas é deposto. O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter um período de 45 a 64 em que todos os presidentes foram eleitos direto. República Democrática. O que eu faço com esse período? É decoreba. É tipo a Maria Cheia de Graça ou Hare Krishna. Eu vou pegar e memorizar na sequência esses presidentes. Na República Velha não precisava. No Café com Leite não vai fazer diferença. Prudente Moraes, Nilo Peçanha, Epitácio Pessoa, Rodrigues Alves, Washington Luiz, Hermes da Fonseca, a ordem deles não faz diferença para o entendimento da história. Agora, do Vargas para cá, é obrigação o cara conhecer na sequência todos até os dias de hoje. Como é que fica? Manda. Nessa época aí da República Vargas, até 1945, o povo teve alguma coisa a ver com o povo, que ele caiu, que começou a República Democrática, alguma coisa. Teve. A questão toda aqui é a seguinte, meu amigo. Vargas era um ditador muito próximo do nazismo e do fascismo. O Vargas tinha relações diretas, até pessoais e familiares, com Mussolini, com o Hitler. E o tipo de governo que nós tínhamos aqui era um governo nazista. Não havia liberdade de imprensa, não havia liberdade de expressão, não havia liberdade partidária, e quem abrisse a boca para reclamar ia para um campo de concentração. Nós tivemos isso no Brasil. Pega, por exemplo, as memórias do cárcere do Graciliano Ramos. É o Graciliano Ramos descrevendo, aquele escritor, né? Ele descreve o inferno que ele passa numa cadeia na era Vargas. Era uma ditadura. Só que por umas quebradas da história, os Estados Unidos ofereceram um financiamento para a construção de uma usina siderúrgica no Brasil. E o Brasil rompeu relações com o eixo, na época da Segunda Guerra, Alemanha e Itália. E o Brasil acabou declarando guerra à Alemanha e mandando as tropas da FEB e da FAB para a Europa. E mesmo com toda a censura, mesmo com toda a repressão que acontecia no Brasil aqui, começou a ficar uma interrogação em cima do Vargas. Espera aí, Vargas, espera aí, tem alguma coisa errada. Como é que nós estamos lá na Europa lutando contra o nazismo, se aqui nós temos um governo ditatorial e nazista? Como é que nós estamos lutando pela libertação da Europa se aqui nós não temos liberdade? Entende a contradição? Como é que nós lá na Europa estamos lutando do lado da União Soviética? Lembra que na Segunda Guerra a União Soviética era aliada dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França e do pacote que o Brasil estava junto. Como é que nós lá estamos lutando do lado da União Soviética para acabar com o nazismo, se aqui
os comunistas estão tudo na cadeia. Veja o que tinha acontecido com a Olga. Então começou um questionamento muito grande. E o Vargas enxergou que ele estava meio com os dias contados. O Vargas viu isso. Tá? Por quê? O Japão tinha se rendido depois de 2 bombas atômicas. A Alemanha tinha se rendido em maio de 45. O Vargas viu que o dia dos ditadores já não era essas coisas. Então o Vargas começou a se preparar para fazer uma manobra, para continuar no poder. O Vargas estava se preparando, lembra que ele criou 2 partidos políticos, o PSD e o PTB aqui, para apoiá-lo. Então os militares brasileiros, o povo brasileiro chegou e disse, não, o Vargas está se preparando para ir mais um pouco. Olha o que o Vargas já fez. O Vargas já teve um governo provisório, um governo constitucional, já foi ditador. O Vargas já rasgou 2 constituições brasileiras. Ele já tinha eliminado a Constituição da República Velha de 91 e a de 34. Então o Vargas estava se preparando para ficar mais um pouco. Então antes que ele continuasse, ele foi deposto e teve uma participação popular aí. Claro, estou te dando a resposta mais resumida possível, porque não é para esse trabalho. Para tu ter uma noção, quando eu lido com meus alunos com Vargas, quando eu lido com alunos de colégio, eu fico um semestre inteiro para falar de Vargas. Eu levo 2 bimestres só com Vargas, porque Vargas realmente é. E outra, lá para nós, no currículo do Rio Grande do Sul, ele tem uma importância muito maior por ser gaúcho. Então tem uma importância grande para nós lá. Seguindo o baile, como é que fica a República Democrática? Olha só, Dutra, Vargas, JK, JQ e JG.